Boa noite! Seja bem-vinda, seja bem-vindo à segunda noite do RH Week, esse evento aqui exclusivo para o público de RHs, para você líder, aqui que a Conquering Company está aqui construindo aí com todo esse carinho aqui para você. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente está com tudo aqui começando essa semana. Começamos ontem um evento que vai até quarta-feira, falando aí sobre liderança, sobre RH, e o papel desse RH na estratégia, na cultura, no engajamento e na performance das empresas. Bem, seja bem-vindo à segunda noite do RH Week. Eu sou a Aline Gomes, sou head do Conquering Company, a unidade de negócios da Conquer que leva os treinamentos para as empresas de forma bem personalizada, diretora de gente e gestão da Conquer e também sócia da Escola Conquer. E queria dar a boa noite aqui nesse evento que é co-criado, agradecer todo o time que está aqui com a gente e você que está investindo no seu próprio desenvolvimento. É isso aí, Aline. E eu sou Rodrigo Costa, sou o Head Comercial da Conquering Company e hoje vamos falar sobre cultura, engajamento e como a gente cria a experiência do nosso colaborador. Muito bom, Rô. E aqui, ó, só para você que ele esquenta, quero começar com tudo, ouvindo da galera aqui que então, né, está ouvindo, vendo bem, como é que tá? Coloque aí nos comentários pra gente como é que tá essa transmissão, se tá tudo fluindo bem e também da onde você tá falando, né? Então, por favor, aqui me diga, né, qual que é a cidade, qual que, né, que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Então aqui, ó, a galera falando que sim, aqui que tá tudo certo. Aqui, ó, a Josi, boa noite. Boa noite para Juliana, a Mário, Luciano, a Valdirene, toda a galera que está chegando agora. Aqui a Lívia falando que o som está joinha aqui, muito bom. A galera tá falando um pouquinho que tá meio baixo, não sei se é nosso som aqui ou a gente pode apoiar aqui, ó. Mas, gente, a galera falando aqui de Bauru, Recife, Rio de Janeiro. A gente está aqui da Avenida Paulista, em São Paulo, fazendo essa transmissão com todo o nosso time. Foz do Iguaçu, aqui, ó, tá? Em friozinho em Porto Alegre, Campinas. Muito bom, mais gente aí de São Paulo, de todo o Brasil, aqui na Ilha Bela. Muito bom aqui, ó. A galera falando aqui, o Marcelo que tá ansioso para hoje. E posso dizer que hoje promete, de um tema aí que é um dos temas mais procurados aqui, né, dos nossos Sim, clientes e também foco total dos nossos colaboradores, que é falar sobre engajamento e cultura, né? Então a gente vai ter convidados aí bem especiais. acho Não que é, podia, pode falar, Rô. não, acho que é legal avisar todo mundo para compartilhar esse link com o seu RH, com o seu líder, com o seu par que trabalha junto com você, que quer aprender, quer participar dessa discussão, dessa troca rica com conteúdos incríveis que a Conquer disponibiliza aqui neste evento para você. Então, copie o link, mande no seu grupo do WhatsApp, mande para o seu RH para poder aproveitar essa live incrível que a gente está preparando para vocês. Excelente. E também queria dizer aqui, ó, que nós preparamos também esse evento pensando aí no dia do RH, dia 3, sexta-feira, é o dia do profissional de recursos humanos. Então, para gente que desenvolve gente, esse evento é para te desenvolver, gerar muito mais repertório, estratégia, te empoderar e também parabenizar esse trabalho incrível que fazemos aqui, voltado para pessoas, para todos esses líderes, que é o tema aqui dessa semana. Também agradecer, pensando em experiência, né, e acessibilidade aqui, a Ruth e a Ellen Marinho que estão conosco nessa edição do RH Week. Então, muito obrigado, um agradecimento especial que estão aí como intérprete de Libras neste grande evento. Excelente, Rô. Ontem nós tivemos aí muita gente conectada aí de todo o Brasil, de outros países também, e entrando em contato com a gente para conhecer aí mais da Conquering Company. E para começar aqui, gente, eu queria dar algumas dicas aqui, né? Também para aproveitar aqui uma melhor experiência na nossa noite. Então, primeira coisa, o Rô já falou, né? De a gente compartilhar. Então, tudo que é bom a gente precisa compartilhar e trocar com o nosso time.
Falar também que se de repente, né, acontecer alguma coisa, o som, ou de repente travar a imagem, basta que atualizar, avisar a gente se reconecta, aqui tudo é ao vivo, tudo é construído junto, então a gente está aqui para fazer a melhor experiência para ti, assim como todos os nossos projetos de treinamento. Se você também, de repente, tirar uma foto, fizer um stories, postar no seu LinkedIn, não esquece de marcar um arroba Conquering Company ou Escola Conquer, que vai ser muito massa. Eu tenho certeza que, ó, prepare papel e caneta, que tem muita ferramenta à mão na massa, do jeito que o Conquer gosta e todos os Conquers que participam dos nossos treinamentos no Conquering Company. Então é legal fechar todas as abas de repente aí para ter uma melhor experiência e, claro, né, compartilhar tudo que é bom e co-criar com a gente. Então, mande as suas perguntas ali no chat, como vocês estão fazendo, falando de experiências, desafios, mandar perguntas para os nossos convidados que já estão aqui, ó, a postos para a gente poder começar com tudo. Ótimos pontos, Li. E eu quero dizer que essa é uma realização da Conquering Company, a unidade de negócios da Conquer para as empresas. Nós fazemos treinamentos corporativos, seja eles de liderança, de inovação, soft skills, em diversos formatos, gravados, online ao vivo, presenciais, plataformados, microlearning, enfim, uma infinidade de formatos para a gente poder levar o melhor treinamento na metodologia Conquer para a sua empresa. A gente já treinou a Stone, a Google, Ambev, Nubank, grandes companhias, pequenas, médias e grandes, como vocês já viram aqui, e fazemos a transformação da educação nessas empresas para esses colaboradores. Então, você que está nos assistindo aqui junto com a gente, também caso queira entender um pouco mais de como funciona essas jornadas de aprendizado, entre em contato com a gente no nosso site, no nosso formulário, que a gente vai ter um prazer de fazer uma reunião com vocês. Também quero lembrar que temos um parceiro, aliás, 2 parceiros junto com a gente. O primeiro deles é a Feeds, é uma plataforma de desempenho e de engajamento de colaborador para você RH, para você líder, compartilhar os feedbacks, o one-on-one, OKRs, as metas que vocês têm numa mesma plataforma totalmente gamificada. E também a Vitude, que é um grande parceiro nosso que trabalha com treinamento de saúde mental, com psicologia online, para trazer aí o melhor ambiente, um ambiente mais saudável para o seu colaborador. E é isso, nossos grandes parceiros Feeds e Vitude junto com a gente aqui na Conquer RH Week. Muito bom! E o pessoal da Vitude vai estar aqui com a gente também no último dia do RH Week amanhã. Muito bom! Bem, galera, sem aqui, né? Já quero trazer para fazer um esquenta e dar uma boa noite aqui aos nossos convidados. Vou pedir, por gentileza, a gente colocar na tela para a gente começar a apresentar os nossos convidados, nosso convidado, para dar uma boa noite aqui para vocês. Então, deixa eu começar aqui apresentando a Beatriz Nóbrega. A Beatriz é uma executiva com mais de 20 anos de experiência em empresas líderes em seu segmento, incluindo a vivência na definição e condução de processos de recursos humanos em situações complexas. E também, né, como fusão, aquisição e reestruturação. Então, tem muito fit aí com esse tema de hoje aqui de engajamento. Ela já ocupou cargos de alta gestão em empresas como Inmetrics, Pernambucanas, Grupo Itaú. Hoje, no Banco Digio, ela é responsável por pessoas e experiência tanto de colaboradores quanto de cliente. E vai ter muita ferramenta aqui, então, para poder trocar e dicas práticas aqui. Beatriz, seja bem-vinda e dê uma boa noite aqui para a galera. Muito obrigada pelo convite, Aline e Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês e com o Cadu. Obrigada a todos que estão aqui com a gente, todos e todas que estão aqui investindo o seu tempo no desenvolvimento de si para desenvolver pessoas e organizações. Uma boa noite a todos. Muito bom. E também queria convidar aqui o Cadu Espósito, ele que é Head de Gente e Gestão da Escola Conquer, da prata da casa aqui, né, Cadu? Tá em casa, professor titular dos cursos de formação de liderança da Conquer também, formado em psicologia, pós-graduado em gestão de recursos humanos, atuou em empresas como a Latam Airlines, Warner Media e a Whirlpool. Cadu, seja muito bem-vindo ao RH Week e uma boa noite para você. Salve, salve, pessoal. É um prazer gigantesco estar aqui, participar desse evento maravilhoso, não só com vocês, mas com a Bia também, que eu sou um grande admirador. E eu já vou deixar aqui um grande beijo para o time de gente e gestão da Conquer que está assistindo e me mandando mensagem aqui pedindo esse beijo. Então, um beijo para vocês.
Tem que falar do Assunto, nosso não, tem que- timaço, né? Muito bom. Exato, Também, tem que Bia, falar também. do nosso timaço aqui de gente de gestão, né? E todo o nosso time. Muito bom, então estamos aqui numa troca muito especial. Então, quero dizer aqui para quem não conseguiu assistir ontem, né? Ontem nós falamos aí de pipeline de liderança, dedicado para liderança e o RH. Ontem falamos de pipeline e falamos dos desafios aí e princípios de cada, né, jornada aí de desenvolvimento desses líderes, seja a primeira, a média e a alta liderança. Hoje nós vamos falar aí sobre engajamento, sobre cultura e como é que a gente cria essa relação de parceria com a liderança. Bem, então nós vamos ter aqui um início onde nós vamos trazer um contexto, rodar perguntas aqui. Você pode mandar a sua pergunta sobre esse tema no chat, que a gente vai estar aqui perguntando tanto para a Bia quanto para o Cadu. E nós vamos ter, como bom mão na massa que somos na Conquer, amamos ferramentas. Então nós vamos mostrar uma ferramenta e trazer uma novidade de um programa aí especial de liderança desenvolvido pelos nosso timaço aqui do Conquer Company, especialmente aí co-criado para todos os RHs. Então, vou pedir, por gentileza, para a gente colocar na tela alguns dados, para a gente já emendar uma pergunta aqui, né, para os nossos convidados, tanto a Bia quanto o Cadu. Então, vou pedir, por favor, para a gente colocar aqui uns temas. Então, hoje, né, a gente falando aqui sobre cultura e engajamento. Bem, trazer um dado aqui interessante que fala que uma cultura corporativa tóxica é a principal causa de desgaste e é provável que seja 10 vezes mais responsável pela partida de um colaborador, né? Muito mais do que um salário. As pessoas, se tiverem uma cultura que é tóxica, a gente precisa realmente tomar cuidado, e eu tenho certeza que todos temos o desafio aí de que maneira que você te engaja numa cultura aí que não tem uma fluidez dos seus valores e do processo de comunicação. Além disso, tem um outro dado aqui que fala que para 96% dos profissionais de RH é importante o assunto de employee experience. Para você, RH, para você, líder, a jornada do colaborador é uma pauta importante? Ela é prioridade para você? Mas olha que interessante esse dado. Apenas 52% desses RHs que acham que é importante conseguem colocar a estratégia em prática. Falta aí, né, uma experiência positiva no trabalho e muitas vezes não tem nem repertório. Então, gente, eu queria começar aqui fazendo uma pergunta aqui para Bia, Cadu, e enfim, se Bia quiser começar, né? A gente tem, né, que cultura é um assunto aí muito, muito importante. Para nós que somos aqui de gente, ela faz parte da nossa agenda. Mas a gente vê que ela é recorrente também nas discussões aí do RH, mas a gente precisa envolver também a liderança, né? Então, a minha pergunta, né, muitas vezes, como é que a gente trabalha essa relação de trazer a agenda de cultura para a alta liderança, para a liderança, para que essa estratégia de cultura e engajamento seja fluido, não seja só uma questão de RH, mas de toda a organização. Então, como é que a gente faz para trazer esses líderes junto com a gente, trazendo os papéis e responsabilidades claros? Aqui é o papel do RH e aqui é o papel dos líderes. Bia, por favor. Bem, de fato, a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Como o Peter Drucker falou, e a gente repete inúmeras vezes. De fato, o modo como as coisas são feitas na organização depende muito do exemplo da liderança, né? Os valores, as atitudes, os comportamentos da liderança acabam desenhando essa cultura, acabam desenvolvendo positiva ou negativamente essa cultura. Então, envolver a liderança desde o início, entender quais são os valores que essa liderança acredita, pessoalmente falando, os valores que eles transmitem na cultura atual e os valores que eles desejam, é um excelente começo. E a partir do momento que você tem quais são os valores esperados pela organização, quais são os valores desejados pela organização, trazer com que esses líderes tenham comportamentos alinhados a isso e tomar as decisões difíceis, né? Algumas lideranças talvez não se adaptem, não tenham esses valores alinhados com os seus próprios. E aí a gente talvez tenha que tomar decisões difíceis também no sentido de manter as lideranças que permeiam os valores que a organização deseja. Mas acredito, antes disso, deixa eu mandar um beijo para o meu time também, senão eles vão me matar, viu, Cadu?
E aí agora você Faz bem. emenda a minha resposta. Eu concordo 100% com a Bia. E uma coisa que eu queria ressaltar é justamente o fit cultural, né? Desde o momento em que nós trazemos um líder para uma empresa, claro, ele pode ter todos os hard skills que são necessários, mas será que existe o soft skill, né? Será que existe ali o fit cultural também com a empresa? E é muito comum até nos cursos de formação de liderança encontrar esse tipo de debate de, poxa, eu olho ali só o que, né, o hard skill, mas eu dificilmente penso no fit cultural. E quando a gente está formando lideranças, principalmente dentro de casa, já colocar isso no programa de liderança, deixar esse tema o mais frequente possível, porque a cultura é algo contínuo, não tem que ser um evento uma vez por ano, certo, pessoal? Exatamente. E isso é importante. Ontem a gente falou muito desse desenvolvimento do pipeline, mas falar de Uhum. cultura, a gente precisa falar, seja da primeira liderança, da média liderança e a alta liderança, e principalmente engajar essa alta liderança com agendas de desenvolvimento para que eles sejam corresponsáveis. Então, também ter metas de cultura, metas de engajamento, isso apoia muito nesse desenvolvimento, como vocês falaram, né? De corresponsabilizar. A gente sabe que é uma pauta importante, é um dos pontos mais importantes da coluna dorsal aí do time de gestão, de RH, mas o quanto hoje, né, RH, você também tem embaixadores de cultura que são os seus próprios colaboradores e como você dá ferramentas para os seus líderes também desenvolver engajamento, também ser, né, o nosso suporte aí, esse oxigênio de cultura no dia a dia das operações. É isso. E pensando na experiência do colaborador, eu queria puxar um gancho do que aconteceu nos Estados Unidos e que vem acontecendo também no Brasil, que é o Great Resignation. Muitas pessoas pedindo demissão e muitas dessas pessoas são jovens mais qualificados, que a gente começa a ver aqui no Brasil esse acontecimento também. Pedindo desligamento muito por causa de uma cultura rígida, né? Muito por causa dessa experiência não tão flexível, não tão forte no colaborador. E aí eu queria perguntar para você, Beatriz, como que você, quais são as dificuldades que você enxerga para construir uma cultura focada no colaborador? Como que você acha que é o papel do líder também na construção dessa cultura para o colaborador? Bem, a experiência do colaborador, ela depende, primeiramente, de uma cocriação, né? De fato, acho que o dia de hoje, né, o nome da nossa noite aqui, tem tudo a ver, né? Porque, de fato, é cocriar a experiência do colaborador. Cocriar com o próprio colaborador, ouvindo o que esse colaborador demanda, quais são as suas necessidades, quais são as suas expectativas, envolvendo os colaboradores e a liderança nessa construção e tendo a liderança comprometida com a entrega, né? Porque, no fundo, você pode pensar numa jornada incrível, que atenda às expectativas do colaborador e seja alinhada com a estratégia da organização. Só que se a liderança, no dia a dia, ainda segue no modelo comando e controle, no modelo em que, quando a pessoa faz uma crítica, traz uma ideia, a pessoa vai lá e corta, mata, não dá espaço, acabou, né? Não adianta você ter um onboarding incrível, você pensar experiências envolventes, experiências de team building, experiências de coletividade, de inteligência coletiva, se o líder, por acaba criando uma subcultura tóxica, né? Acaba matando ali as ideias e indo para o modelo de comando e controle e acabando com a colaboração que você ali co-construiu, né? Eu realmente acredito que a liderança, de fato, né, não existe milagre, né? Até os dados que vocês trouxeram mostram, não adianta você desenhar e até entregar, né, uma experiência bem planejada e se o líder não fizer a sua parte, no dia a dia, ali, a cada minuto da interação. Sim. Muito bom. E tem um dado, assim, que muitos RH já ouviram falar, e os líderes também, né? A gente fala muito isso nos cursos da Conquer, e a semana passada a gente estava no nosso programa aqui, o VOA, que nós temos nosso programa de desenvolvimento da própria liderança aqui, com todo o time do Cadu, e a gente estava discutindo na alta liderança, e tem um dado da Gallup que fala que 70% do nível de engajamento é atribuído à qualidade do líder. E aí a provocação é, gente, nós já cansamos de ver nas aulas da Conquer,
nós líderes aqui esse dado. Ah, todo mundo já ouviu falar que 70% do nível de engajamento é atribuído à qualidade do gestor. E aí a minha provocação foi o quanto de fato a gente está consciente de que nós podemos estar gerando uma experiência ruim agora nos nossos colaboradores, né? Então, o que a gente está fazendo para ouvir essas pessoas? Então, isso também tem a ver, queria emendar uma pergunta aqui para o Cadu, né? E eu tenho um prazer de aprender com ele todos os dias, inclusive sobre esse tema aqui. Então, Cadu, assim, uma das fontes, né, da gente evitar onda desse desligamento, da saída do colaborador, porque a gente tem que falar que a saída do colaborador, ela faz parte da jornada, né, desde a atração da marca até, né, como que a pessoa sai, inclusive a Bia trabalha também com experiência também do cliente, é a mesma jornada, né, e um dos pontos para evitar isso é ouvir esse time, né, ouvir, e às vezes a gente tem uma dificuldade com a liderança de ouvir, compreender principalmente quais são os fatores que fazem a pessoa permanecer, ter o senso de pertencimento na organização. Você tem, né, olhando para a tua experiência, não só aqui da Conquer como professor, mas toda a tua jornada em diferentes empresas e segmentos tão massa, que você implementou nesse sentido, assim, né? Como é que a gente faz para compreender, não só através da liderança, mas para ferramentar essa liderança para abrir essa escutatória aqui com os colaboradores? Muito bom, Li, muito bom. E a Bia trouxe uma palavra muito importante aqui, que é a cocriação, né? Se o funcionário ou se os colaboradores não participam da criação dessa cultura, ou se eles não se identificam com essa cultura, fica muito difícil você conseguir fazê-los, né? Cumprir aquele planejamento, aquela estratégia. E aí a Bia trouxe essa frase maravilhosa que é: a cultura devora a estratégia no café da manhã. E eu estou trazendo isso de novo porque você precisa abrir canais de escuta de diversas maneiras com o seu time. Então, a primeira coisa, o quanto que você frequentemente ouve o seu time, né? A gente acaba enfrentando aqui empresas que têm, uma vez ao ano, uma pesquisa perguntando para o funcionário qual que é a experiência. E uma vez ao ano, muita coisa já aconteceu nesse período, né? Então, acho que o primeiro ponto importante é o quão frequente é esse canal ou o quão aberto é esse canal para ouvir os nossos colaboradores. Então, ao invés de fazer uma pesquisa anual, por que não mudar para uma, no mínimo, semestral e talvez pensar até uma trimestral, mas que realmente você consiga constantemente ouvir o funcionário e agir dentro das ações? Outras coisas, por que não ter comitê de cultura dentro da empresa? Então, que os funcionários façam parte de um comitê e opinem, tragam as soluções. Da mesma maneira, né, que a gente tem esse conceito dentro da experiência do consumidor, de ouvir ao máximo o nosso consumidor, a gente tem que ouvir também o nosso consumidor interno, o nosso cliente. Então, por que não ter fóruns de discussão sobre como melhorar ali determinados pontos que apareceram na pesquisa, quais ações os funcionários podem fazer parte? Então, no final das contas, a cocriação que a Bia trouxe é muito importante, né? E justamente eu acho que a integração de todo o time de colaboradores nesse processo é mais do que importante. E, obviamente, ter uma liderança que tenha esse espaço também. Então, quando você faz o one-on-one, por que não perguntar para o seu liderado como está sendo a sua experiência? Né? Isso é muito importante. Então, você começa a criar vários canais para receber a experiência ou avaliar a experiência dos seus colaboradores. Cadu, eu ouvi você falar e eu lembrei de uma pergunta super poderosa que é tão simples e a gente às vezes esquece de falar, né? Perguntar para o seu colaborador se ele está feliz. Ele está feliz trabalhando? Ele está feliz com o que ele está fazendo? É uma pergunta muito simples que sai coisa. Normalmente o colaborador não espera que você vai perguntar isso e vira uma troca, né? Sobre momentos felizes, sobre como que está o dia a dia do colaborador. Você consegue entender o que está atrapalhando, o que está legal, o que não está, como você pode ajudar. Às vezes uma simples pergunta de como ele está se sentindo, se ele é feliz ali naquela empresa, se ele está feliz, pode gerar muitas coisas para discussão, né? Pode abrir muita vulnerabilidade dele e sua também como líder, como RH. Então, lembrei dessa pergunta poderosa, que é simples, mas é super poderosa. E é o que você falou, Rô. É tão simples
mas muitos gestores, às vezes, ainda têm esse receio de, poxa, será que ele vai me falar a verdade? Pô, na verdade, se você tem esse canal transparente, Uhum. sim, ele vai te contar, ele vai te falar o que que é importante. Então, quanto mais claro, transparente for a sua gestão, maior e melhor vai ser esse canal para o seu colaborador te falar o que que está bom e o que que poderia ser ainda melhor. Excelente. E vocês falaram de 2 habilidades que, dentro dos programas, né, quando os clientes nos procuram, tem 2 habilidades, né, que normalmente até o Rô comentou ontem, que é a comunicação, que vocês falaram muito, de deixar essa transparência, esses canais, né, de retroalimentação e vivos, e também a parte de engajamento, de ter ferramental. E a gente quer muitas coisas e às vezes a gente esquece de ouvir o colaborador e as suas ferramentas estão lá. Olha para o teu time e pergunta como que a gente consegue engajá-los. E a galera tá falando aqui, né, que realmente ouvir o liderado é super importante, senão não tem engajamento, que o one on one realmente é ótimo. A galera tá adorando aqui. E eu queria pegar uma pergunta aqui e fazer para vocês, que é uma pergunta que a gente que veio aqui das pessoas que estão comentando, que fala assim, bem, muitos, né, a gente tem vários formatos hoje, né, de modelos de trabalho, trabalhos presenciais, trabalhos remotos, trabalhos híbridos, mas é uma pergunta agora exclusivamente para as pessoas que estão remotamente, né? Então, a pessoa falou: puxa, você traz uma pessoa, faz ali uma entrevista, fala dos valores, faz um onboarding, a pessoa está super animada com os valores, com a cultura, ela está ali super abraçada naquele começo. E aí, essa pessoa está remoto. Como é que quais são dicas para a gente gerar engajamento, uma vez que essas pessoas não vão encontrar as outras? A gente está fazendo encontro, né? Para mim, acho que liderança tem muito a ver com estado de presença, né? E o quanto que a gente, como RH, trabalha estado de presença e conexão. Então, as pessoas querem saber, eu queria dicas de vocês. Como é que eu faço engajamento e senso de pertencimento se eu não estou olhando aqui a cor, as mensagens que a gente via no presencial, né? Como é que a gente tem, que nem aqui na Conquer, a gente tem o Welcome to the Triangle, o logo da Conquer bem aqui na frente. Como é que a gente faz, né, remotamente? Quais dicas que a gente dá para as pessoas aí para a gente manter esse onboarding vivo aí ao longo da jornada do colaborador? Quer começar, Cadu? Por favor, primeiro, Bia. Eu acredito que a gente precisa ter um pouco mais de dedicação, no sentido de criar momentos diferentes de proximidade, de conhecimento, de troca. Então, existe uma necessidade de se criar momentos em que, no presencial, eles acontecem naturalmente. Então, no virtual, né, o time de gente de gestão aqui do Digio, né, até no dia a dia, muito liderado pela Valéria e o Bruno, eles criaram vários momentos diferentes, né? Então, a daily de sexta virou uma daily, hoje já é um pouquinho diferente, mas a daily, pela maior parte da pandemia, porque agora a gente já está no híbrido, mas do período que era remoto, né, nós até tínhamos períodos com voluntários no ambiente, então, mas era remoto para todos, né? Então, a gente tinha momentos específicos, e a daily de sexta era uma daily diferente das demais, então tinha muito mais a família, tinha muito mais conteúdos diferentes, momentos de lazer, atividades de lazer, às vezes tinha o happy hour da tarde, não o do banco, mas o happy hour do time, né? Agora, uma coisa que a gente está caminhando no Digio, estamos pertinho de lançar, é o nosso escritório virtual, no qual as pessoas vão poder literalmente se cruzar no ambiente virtual, ter o cafezinho, ter o almoço, ter a conversa na arena, na sala de reunião, na mesa e etc. Então, acho que, de fato, a gente precisa criar de forma mais criativa momentos de troca, momentos de se conhecer, momentos que no virtual, se não provocado, eles não ocorrerão. Então, tem uma dedicação maior por parte da liderança e maior até por parte de gente de gestão, né? Algumas vezes identificamos que alguns líderes estavam com dificuldades de interagir com o time, de integrar esse time, de trazer esse time até para se conhecer, e aí as nossas VPs entraram em ação e organizaram momentos informais junto com esses times, ajudaram essas lideranças a desenrolar essa questão. Exatamente, Bia. E sabe que bom que estamos numa época que promova tantas possibilidades tecnológicas, né? Hoje existem várias ferramentas que possibilitam isso e eu acho maravilhoso, né? E eu acho que a base de tudo isso é muito antiga, que é a importância dos rituais, né?
Eu estava lendo até um texto maravilhoso sobre o título é justamente a importância dos rituais para a humanidade, em que você cria vínculo entre pessoas dentro de rituais. Então, nós socialmente temos vários rituais ali de celebrações, aniversário, batizado, o que for, casamento. E na empresa também é assim, né? Nós temos vários rituais no dia a dia, e antigamente, para as empresas, né, também que ainda estão em modelo híbrido ou presencial, tem o ritual ali do cafezinho, o lanche da tarde, o pessoal se encontra ali perto do bebedouro, mas no remoto é mais importante ainda você ter mais rituais. Então, quais são os momentos em que você junta o time e celebra, simplesmente tem, às vezes, um papo totalmente descontraído, momento né, da celebração ali de determinada conquista, de histórias sobre o time. Então, no final das contas, eu acho que a base para criar todo esse processo, Li, Bi, Ro, é justamente rituais. Né? Então, quanto mais rituais a gente tiver, maiores os vínculos que a gente vai criar entre as pessoas e a empresa. Certo? É isso aí. Muito bom. Certíssimo. Falando em ritual, eu me lembrei de um que eu tenho, acho que toda semana, foi hoje, na verdade, toda terça-feira tenho com o meu time às 10, e hoje, especialmente eu, por ser da área comercial, é o último dia do mês. Então, eu poderia falar de muitas coisas, né, sobre número, cliente, resultado e etc. E eu foquei muito na parte da união do time, de construção das diferenças que temos entre pessoas que estão ali, né, as peças que estão dentro daquele time, que são muito diferentes, mas temos uma união única, um propósito único de levar a transformação de educação para as empresas, para as pessoas, né? Levar o melhor da metodologia Conquer em liderança, soft skills, para o desenvolvimento das pessoas. Então, eu trabalhei muito isso, que traz um pouco de cultura Conquer, de propósito de estarmos trabalhando na Conquer, e um senso de união de time, né? De tudo que a gente trabalhou, entregou nesse último mês. Então, já deixando aqui meu abraço, um beijo pro meu time especial. Tá virando uma melação, né, esse evento aqui, mas eu não poderia deixar de Turma do mandar. Cadu! Cadu deu a deixa, Bia pegou, eu chutei, mas é importante, Agora né, ali. reconhecer. É um reconhecimento importante. E quero puxar uma outra pergunta aqui para vocês, que segundo a Gallup, 50% da rotatividade é causada pelo desejo do funcionário de se livrar do chefe. Então o RH, além de se preocupar com a retenção do colaborador, ele tem que ajudar o líder a trabalhar essa questão. Quais ações o RH pode realizar para estar próximo do líder, colaborando na criação de relações saudáveis e de confiança com o seu time? Como que vocês imaginam que o RH pode apoiar esse líder também a trabalhar esse colaborador? Vou começar, Cadu, não vou nem pedir autorização. Vai com fé, Bia. Bem, acho que assim, desde o onboard, na verdade, desde o processo seletivo, né, eu acredito muito num time de gente de gestão, e o meu time tem isso muito presente, que conhece cada um, né, das pessoas que está entrando, a gente, de alguma forma, deixa essa escuta aberta, deixa esse canal sempre aberto, né, que pode ser presencial, pode ser virtual, pode ser um café, da forma que entender, para que a gente identifique onde é que talvez tenha aí pontos de atenção, né? Em que lideranças a gente tem aí alguns comportamentos que podem estar fazendo com que os times queiram sair. Isso pela escuta, ou nós somos clientes da FITS, né? Então os pulsos nos ajudam, o NPS nos ajuda, né? Então assim, a gente identificando qualquer área de problema, qualquer liderança que esteja com dificuldade, a gente pega na mão desse líder, pega na mão desse time e juntos a gente vai lá, faz um trabalho mais profundo de diagnóstico e de plano de ação, né? Então, o tempo todo a gente está monitorando quaisquer sinais que apareçam, quaisquer alertas, e a partir de um alerta, a gente age junto com esse gestor na correção da rota, tá? Então, eu acredito muito nisso, os canais abertos, a abertura, a transparência e de fato, um diagnóstico e um plano de ação junto com essa liderança para colocar as coisas no eixo e seguirmos juntos aí, crescendo juntos. Boa, Bia, eu Beatriz. imagino que você concorde comigo, mas a importância da proatividade do time de recursos humanos, né? Ainda existe talvez um resquício do passado em que o time de recursos humanos atue somente na reação,
né? Então, Uhum. poxa, chega um problema para mim, eu vou lá e resolvo, né? Ou tento ali atuar dentro desse problema. Mas se você tem um time de gente de gestão que não está naquela bolha, né, e consegue estar ali nas reuniões do dia a dia dos clientes, que está o tempo todo com o seu líder e o líder está habituado a ver o time de gente de gestão sem achar estranho, você começa a criar um vínculo diário em que fica muito mais fácil dar feedbacks no momento certo. Né, ajudar o gestor a entender o melhor momento de atuar, de fazer uma correção de rota e aproveitar os resultados dessa pesquisa de pulso no dia a dia. Né? Em contrapartida, a gente tem alguns ainda setores de recursos humanos que acabam ficando dentro ali do seu mundo ou da sua bolha e esperam o problema chegar. Então, uma coisa que eu costumo bater muito com o time de gestão é nós temos que fazer parte, literalmente, dos outros times dos nossos clientes. A gente tem que estar em reunião do comercial, do marketing, de tech, porque eles têm que ver a gente e entender que nós somos parte desse time. Né? Então, eu acho que o fato de estarmos no dia a dia e podermos dar esses insights constantes, com certeza facilita muito esse processo. Uhum. Muito bom, a galera tá trazendo aqui várias Boa. falando excelente, o quanto que tem implementado, seja, né, acho que o pessoal tá falando desde Clube do Livro, de uma série de dicas aqui muito massa nos comentários, que eu acho que a gente precisa simplesmente se importar com as pessoas, trazê-las para o centro, construir junto, e ter criatividade, né? Então é testar o que funciona, porque às vezes funciona para um modelo, não funciona para outro. A gente acha que precisa somente das ferramentas digitais e às vezes você trabalha numa indústria no presencial e você pode usar cartolinas, coisas sensoriais, outras coisas que você pode fazer com que as pessoas se sintam, né? Como elas se sentem pertencendo. Elas também podem trazer ideias e dar esse ferramental é muito bom. De repente você criar um mural de boas práticas para essa liderança para trazer dicas mesmo, porque às vezes falta repertório, principalmente no pipeline de liderança, que é a primeira liderança, às vezes a pessoa não sabe como é que ela faz, porque engajar quando tá batendo meta é super gostoso, né? E quando tá num momento desafiador, e quando tá num momento de mudança, e quando a gente realmente está passando por mudanças que não necessariamente são aquelas que todo mundo, né? Mudança é o nome diz, né? Não necessariamente é aquilo que é o que a gente quer, às vezes é o que a gente precisa, né? Então, eu lembro quando a gente migrou no começo da pandemia 100%, né, fechar todas as unidades, todo esse time remoto. Então era uma preocupação, como é que vai ser? E muitos dos clientes chegavam para a gente e falavam assim, como é que eu faço, né, a gestão? Então a gente tem algumas armadilhas que a gente tem aqui. E aí eu queria perguntar, né, para vocês dois, quais são as armadilhas que o líder e o RH precisa tomar cuidado para não cair, para não gerar uma cultura tóxica? Porque a gente está falando de engajar, né, mas quais são essas ciladas aí que o líder ele acaba que veio aqui uma pergunta de quais são os cuidados aí que se o RH e principalmente o líder não tomar cuidado, vai por água abaixo todo esse engajamento, todo esse trabalho, ele é perdido. Posso pegar essa, Bia? Pega. Vamos lá. Li, eu diria que os pequenos comportamentos fazem toda a diferença, né? O famoso walk the talk. Então, primeiro, o que os colaboradores entendem, né, muitas vezes como recado, não é o que as pessoas dizem, mas é o que elas fazem no dia a dia. Existe uma frase que é cultura é aquilo que as pessoas fazem sem ninguém estar olhando, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que eu colocaria aqui como um cuidado é como as pessoas estão se comportando no dia a dia, como são esses comportamentos. A gente está corrigindo a rota rapidamente ou a gente está, como diriam por aí, passando pano para alguns comportamentos ou para algumas populações. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que todos têm que seguir o walk the talk, nós temos que realmente cumprir a proposta para todos os funcionários, não para uma população ou outra, mas sim para todos. Concorda comigo, Bia? Sim. Sem dúvida, nos detalhes, e um outro detalhe, cada um é diferente, né? Então, a gestão da expectativa, meu time está cansado de ouvir isso, né? Satisfação é igual a realidade menos expectativa. Eu tenho que controlar a expectativa, né? Porque a realidade tem outras variáveis, né? Que não são só aquelas que a gente tem controle sobre, né? Então, acho que uma boa gestão de expectativa e uma boa compreensão
do que cada um precisa, porque é diferente, né? O que uma pessoa do time, a necessidade de uma pessoa é diferente da outra. Como é que eu, então, entrego o melhor para cada um e assim atendo melhor o grupo? E a questão do detalhe é assim, se, por exemplo, a gente fala de um ambiente colaborativo, se a gente fala de um ambiente flexível, né? O nosso modelo híbrido, ele é um modelo ele é flexível no mês e não na semana. E aí eu estava lendo ontem um comentário de um colaborador no Pulso, dizendo assim, ontem ou na sexta-feira, a pessoa no Pulso dizendo, não, porque aí o meu gestor pediu para eu ir à terça é o dia que eu levo meu filho não sei aonde, na hora do almoço. E eu falei, mas que gestor é esse? Né? Não é flexível? Não é flexível no mês? Não é o melhor acordo entre gestor e colaborador? Será que realmente, sendo 60-40, não tinha nenhum outro dia, né, para ele combinar com esse colaborador? Olha como é um detalhe, né? Mas como a gente acaba entregando uma experiência péssima por conta de não é, né, para aquele colaborador não é detalhe, é tudo para aquele colaborador, mas que para o gestor pode ser um detalhe, né? Ah, então vou alocar a Bia na terça. Oi? Como assim? Você tem 20 colaboradores, né? Como é que você não... Então, acho que a gente tem que, de fato, ter atenção aos detalhes que o Cadu falou, né? E os detalhes o que é para cada um valor, o que para cada um é importante, qual é a importância também, porque o que é importante para um não é importante na mesma importância para o outro. Como é que eu busco, então, e aí só o gestor consegue fazer isso, não tem time de gente de gestão que dê conta dessa granularidade. Sim. Por isso que cada um dos líderes que está aqui nos escutando, pegue vamos dar as mãos e vamos juntos entregar o melhor. Por quê? Porque o futuro do trabalho não é o colaborador que se adapta à empresa, mas somos nós que nos adaptamos a cada colaborador. Muito bom. Muito bom, Bia. Já queria pegar um gancho com você mesmo para dizer aqui que muitas empresas estão se fundindo ou tendo aquisições entre empresas e quando acontece isso, a gente tem como prioridade as pessoas, ou deveria ter como prioridade as pessoas, porque são duas culturas que se fundem. E gostaria de colocar até mais uma pimenta aí, que quando uma pessoa da diretoria ou C-level chega numa empresa com uma cultura totalmente diferente da anterior, também é algo agravante que chacoalha aí as pessoas daquela empresa que ele está chegando. E aí a pergunta para você como líder de RH qual que é a primeira ação que deve ser tomada para evitar perder talentos por divergência de cultura e facilitar a integração aí entre os colaboradores? Nossa, eu amo esse tema. Quando a gente está fundindo duas organizações, quando a gente tem duas culturas. Então, entender o que é cada uma dessas culturas, quais são as intersecções e as divergências é crucial. Acho que o momento 1 é entender justamente isso. Quais são essas duas culturas? Quais são as fortalezas? Quais as intersecções e quais as divergências? A segunda discussão qual é a cultura resultante que desejamos? Porque a cultura resultante que desejamos pode ser uma terceira, pode ser composta por partes ou pode ser composta de outra forma, né? Mais de um lado, menos do outro. Qual é a cultura resultante? E como a gente, então, juntos, todos os líderes desta organização, trabalha para que, dia a dia, inclusive com os ritos que o Cadu tanto reforçou, com símbolos tão importantes para acelerar o desenvolvimento de cultura, com os processos, com as políticas, com as tecnologias, como é que a gente, então, entrega uma cultura que as pessoas entendam o que é esperado, quais são os valores esperados? Né? Então, acho que isso é um cuidado quando você está fundindo duas culturas. Perfeito. Quando você está, às vezes, trazendo um C-level, né, com um perfil diferente, às vezes você quer que ele traga esse valor adicional. Sim. Né? E muitas vezes você tem que, então, preparar o time para receber essa pessoa que vem com um traço cultural distinto, mas que nós desejamos esse traço. Normalmente, quando você trata de uma contratação desse nível, você quer esse traço junto com o colaborador, né? Junto com esse diretor que está chegando. Então, como é que você, então, ajuda este time a receber esse gestor e juntos a gente desenvolver esse traço cultural, né? Então, de novo, é co-construção,
mas é uma co-construção que depende muito da liderança, né? Neste caso de cultura, como a cultura acaba sendo moldada pelos comportamentos dos líderes, a gente precisa demais que esses líderes representem a cultura desejada. E a cultura desejada, de fato, ela é toda uma construção, né? Então, acho que o primeiro passo, se tiver que falar um, é leia o ambiente, entenda as culturas e cocriem a cultura desejada, antes de dar o segundo passo. Muito bom. Muito bom, excelente. A galera tá amando aqui o papo aqui com o Cadu e a Bia. A gente tá super empolgado vendo aqui a galera comentando, né? Que a gente está em constante desafios, aprendendo um monte aqui com o Cadu, falando que a Bia foi professora aqui de uma pós, que foi aluno de Cadu. Então tem uma galera aqui super empolgada aqui, trocando e aprendendo muito, né? E eu acho que é muito importante fóruns como esse, como o RH Week, para a gente poder co-criar junto, colocar desafios, dores, né? Que às vezes são, independentemente de ser uma empresa pública, privada, pequena, média, grande, às vezes a gente está falando de gente. Então a gente tem que trabalhar o engajamento aí desse senso de pertencimento, sonhos, das coisas que conectam essas pessoas. Então é muito construir junto com esses líderes, né? E aí falando, né, em como a gente começa a construir isso, a gente vai chegar no momento mão na massa aqui na Conquer. Então, a gente vai compartilhar aqui uma ferramenta para apoiar você com base em tudo isso que a Bia e o Cadu falaram. É como um framework aí. Então, prepare papel e caneta, o seu print, para a gente aí falar e também trazer um pouquinho de uma solução super massa aqui para apoiar você com o Conquering Company no desenvolvimento das suas lideranças. Então, a gente vai para uma ferramenta mão na massa. Vou pedir para o nosso time aqui colocar no segundo dia que a gente está co-criando a experiência do colaborador, falando de cultura e engajamento. Bem, a gente quer trabalhar, né? Então, a gente que trabalha com recursos humanos, trabalha com desenvolvimento de liderança, e a gente olha também sobre a experiência, né, de trabalhar a visão, né, do customer centricity, ou seja, da visão dos clientes. A gente passou com base no mundo, né? A gente olha ali o mundo exponencial, ele trabalhava muito commodities. Então, como era a experiência também do colaborador? Era como se fosse mais uma peça, somente o básico, cadeira, computador, ali você dá as ferramentas, os EPIs e é isso. Conforme a gente foi para o mundo, né, entrando aí toda a revolução industrial e tudo mais, a gente estava falando de produtividade. Então, a experiência do colaborador eram apenas pequenas melhorias, otimização nos processos, controle de qualidade, fazer mais com menos. Quem nunca, né? E muitas pessoas ainda olham para os seus colaboradores como mais uma peça ou somente produtividade. E a gente não está dizendo que produtividade não é importante, mas a gente está falando de experiência. E aí, depois, a gente começou a trabalhar a questão de engajamento. Então, engajamento com foco em satisfação, NPS, né, pesquisas anuais, olhar para a cultura, o Cadu falou aí, faz uma vez no ano a pesquisa de clima, trabalha recompensa, metas. E aí, a gente está falando hoje de uma experiência, como a gente constrói a jornada desse colaborador, com foco realmente em experiência. Foco na cultura, foco, né, no propósito, foco no relacionamento e conexão. Então, hoje, você, com os seus colaboradores, está trabalhando muito mais e os seus líderes trabalham os times. Porque, às vezes, o RH tem um discurso e, quando chega na liderança, tem uma outra cultura, né? Então, está trabalhando mais como uma peça, com produtividade, com foco em engajamento ou com foco em experiência? E a gente tem que pensar experiência como jornada, como um colaborador no centro desse processo. Então, a primeira coisa para você construir, a primeira, né, olhando ali, né, por onde eu começo? Qual que é o primeiro passo? Você precisa mapear essa jornada, né? Então, mapear essa experiência. O segundo ponto, a gente precisa começar a conhecer quais são os pensamentos, os sentimentos e as atitudes com relação à cultura dos nossos colaboradores. Então, pergunte, façam fóruns, não só uma pesquisa, tem pesquisas que têm ferramentas de engajamento ali, como a Bia falou, de usar o pulse dessa ferramenta, mas perguntar mesmo, como as pessoas se sentem, como vocês sentem sobre esses valores. Então, mapear o sentimento, porque você vai entender a jornada emocional nos pontos de contato
com, né, o seu colaborador. É só na entrada? É só na reunião mensal que eu deixo ele feliz? Só quando depois um ano, quando ele recebe um parabéns, você fez um ano? Quais são os pontos emocionais dessa jornada que você vai fazer com que essa pessoa esteja conectada com os sentimentos dela em relação à cultura? Como a gente também identifica os pontos de impacto? Como é que a gente gera um reforço de marca empregadora? Quais são os pontos que a gente vai reforçar? Propósito. Quais são os pontos aí olhando para a cultura? E é óbvio, gente, a gente está querendo criar uma cultura com pessoas engajadas, protagonistas, que vão gerar alta performance e rentabilidade. Agora, se a gente só foca em resultado e esquece de ouvir essas pessoas, esse time ele vai embora. Então, a gente precisa, né? Existem uma série de estudos aí, de Big Fours aí toda, de McKinsey, Gallup, Deloitte, entre outras, que mostram o impacto em inovação, em rentabilidade, em lucratividade, quando a gente foca em pessoas, e a gente tem uma cultura colaborativa. Como é que você vai construir uma cultura de inovação se você não tolera erros? Então, a gente precisa pensar em RH, quais são as ações que vão gerar valor para essa experiência. Então, como a gente gera o valor? Se o RH não está dentro do negócio, ele não vai saber nem como gerar valor, né? Então, eu já ouvi muito na minha trajetória aí de mais de 20 anos aí falando, poxa, mas o RH está muito distante do negócio, lá vem mais um projeto do RH. E a gente não está construindo junto, co-criando essa jornada. E aí a gente fala que o RH, a gente precisa ser um CMO. Então, o quanto vocês estão sendo um CMO? Então, o ponto é, né, como é que a gente consegue desenvolver na nossa liderança essa tríade de ser um gestor que gera significado? Então, o quanto você, RH, está trabalhando o significado dessas pessoas? Primeiro ponto, né? A gente tem aí um equilíbrio entre eficiência, celebração e exemplo. E aí a gente associou aqui nesse framework de algumas ações que a gente pode desenvolver como RH para essa liderança também. Então, falando em eficiência coletiva, como que estão os treinamentos da sua liderança? O quanto você está hoje criando repertório para desenvolver a gestão de mudança? Num processo de gestão de mudança, como são os canais de comunicação? Além disso, vocês estão trabalhando esse upskilling, ou seja, eu estou já, quais são essas novas habilidades que eu preciso fazer para que o meu time entregue daqui 6 meses, 3 meses, 1 ano, todo esse planejamento estratégico para gerar alta performance. Então, quais são essas novas habilidades que eu preciso desenvolver? Ou quais são, né, olhando não só um upgrade dessas habilidades. Então, eu tenho liderança 1.0, eu tenho quais são as novas habilidades que eu preciso desenvolver. E mais do que isso, trabalhando também a saúde mental. A gente vai falar amanhã sobre liderança antifrágil, e nunca se falou tanto sobre segurança psicológica. E quando você dá ferramentas para os seus líderes de segurança psicológica. Trabalhando também celebração. Como é que a gente trabalha educação como benefício? Você gera isso aí, o desenvolvimento dos seus colaboradores e empodera eles. Como você gera aí conexão através de rituais, como a Cadu e Bia falaram. E você trabalha essa jornada emocional com conexão de cultura para as pessoas celebrarem. Além disso, como você também cria exemplo vivo, então os programas de diversidade e inclusão. Então, como hoje estão os programas dentro da sua empresa? De que maneira você está empoderando os seus times hoje, trazendo voz, trazendo ideias e construindo junto com o seu cliente? E existem pesquisas e tendências que falando de retenção, que a gente precisa trabalhar, né, essa moeda do talento, né, que é de que maneira, né, o talento hoje, né, para você olhar alinhamento e fit cultural, tem a ver com flexibilidade. Então, hoje, se você não empodera o seu colaborador e não dá flexibilidade, ele vai embora. Então, um exemplo disso a Bia trouxe um exemplo, eu marco uma reunião bem na hora do almoço. A gente não está falando de responsabilidades, de regras, daquilo que é o ownership do seu colaborador que ele precisa fazer. A gente não está falando aqui que as pessoas não têm que entregar resultado, mas a consequência do propósito em movimento é você também construir uma cultura muito mais flexível. O gestor que usa comando e controle e justifica que isso vai trazer alta performance,
ele realmente precisa passar por todo um programa de desenvolvimento, porque isso pode ter um preço muito grande para essa operação. A operação vai embora. A gente não está falando de cumprir aquilo que a gente precisa para performar, mas a gente precisa gerar cultura e conectar. Então, se a gente, por exemplo, aqui na Conquer tem o Tamo Junto, a atitude de dona, a inovação como valores, então, como hoje, com o meu time comercial, com o meu time de produto, com o meu time de tecnologia, com o meu time de marketing, customer experience, todo o time de professores, eu associo os valores do que é ser Tamo Junto e o que não é ser Tamo Junto. O que é ter uma atitude de dono e o que não é ter uma atitude de dono naquela função. Então, cultura sai da parede e ela entra no dia a dia estratégico de resultados. Se eu vou discutir conversão, recompra, experiência aí da minha jornada dos meus clientes e tecnologias envolvidas, eu preciso ter valores na prática que a gente vai espelhar de dentro para fora. Se eu não trabalho os meus colaboradores, como eu posso trabalhar também, né, os meus clientes? Então, a gente quer falar aqui, né, de que maneira que a Conquer pode ajudar com um baita lançamento aqui, que é o nosso programa de liderança. Então, a gente pode ajudar você, RH, a desenvolver os seus líderes e também jornadas de engajamento, trazendo repertório. E muita gente já entrou em contato ontem com a gente, querendo saber desses programas de liderança para todo esse pipeline, e a gente está aqui trocando sobre algo muito especial. Então, nossa missão é ser o parceiro estratégico dos times de RH e treinamento e desenvolvimento, dando ferramentas para projetos, times e cultura, principalmente. Nós, né, por que as nossas empresas, as pessoas amam a Conquer Company? Porque nós fazemos com inovação, com olhar direcionado ao cliente e muito carinho, para gerar resultados na prática dos seus, né, aumentar o número de vendas, de gerar muito mais resultados, mas a gente está desenvolvendo pessoas. E aí, para isso, a gente tem uma jornada muito alinhada, seja para o nosso cliente com um diagnóstico, co-criando e ouvindo muito, né, essa questão dos feedbacks de vocês, através de diagnósticos personalizados e uma jornada para os participantes, com uma aprendizagem ativa, com comunicação e engajamento, encantando vocês e os colaboradores aí nessa jornada. E nós temos um time aqui dos nossos Conquer Companies, que são aí apaixonados por inovação, por qualidade e desenhar uma jornada de experiência de professor muito massa aí para o nosso time. Então, a gente desenvolve internamente os nossos colaboradores para desenvolver experiências incríveis também para os seus colaboradores e para a sua liderança. Quais são os programas que a gente faz aqui para os nossos clientes? A gente já acelerou mais de 250 mil pessoas dentro do Conquer Company, com a Escola Conquer, mais de 2 milhões de alunos em programas como Jornada de Liderança, Soft Skills, Inovação, programas especiais e gestão e negócio. Então, a gente desenvolve todos esses programas aí junto com o RH, aí co-criando junto. Quais são os formatos que a gente desenvolve, né? Puxa, eu queria saber mais, eu quero saber quais são esses formatos, seja, né? Então, a gente tem programas aí, seja para presencial, programas híbridos, onde a gente tem aulas ao vivo, aulas no presencial, conteúdos gravados, personalizados e construídos para o seu negócio, com o tom de voz da sua empresa, e também programas plataformados aí, como o nosso streaming de educação e soluções aí para tornar educação um benefício para a sua empresa, e a gente constrói junto isso através do nosso canal de parcerias. Falando aqui do Jornada de Liderança, que é um programa novo lançado aqui, co-criado aí com muitos líderes e empresas de diversos portes e segmentos, onde a gente desenvolve uma jornada de liderança aí com mais aí de 15 mil líderes treinados. Inclusive, o pessoal do iFood vai estar com a gente aqui amanhã, onde a gente vai trocar um pouquinho sobre liderança antifrágil. Os líderes que se desenvolvem conosco, eles engajam muito mais, porque eles têm repertório, eles criam times fortes e desenvolvem talentos alinhados aí a planos estratégicos de inovação e gestão ferramental de resultados. A gente tem clientes aí, seja na área da saúde, seja aí em alimentos, em educação, entre outras empresas de tecnologia e diversos portos. A gente tem a solução ideal para o seu negócio. Quais são os benefícios aí desses programas?
A gente tem 3 jornadas aí específicas construídas pelo nosso timaço de Conquering Company aqui, seja de produto, experiência, onde a gente tem um timaço aqui que vai olhando o que tem de melhor para construir não só uma jornada gamificada, um deck de apoio de ferramentas, uma aprendizagem ativa para essas lideranças, construções de planos bem práticos com o engajamento dessa jornada, alinhado a um diagnóstico muito bem para apoiar você, RH, que fala, não sei por onde começar com a minha liderança, preciso tirar um diagnóstico aqui e mapear essas necessidades. A gente apoia você. Além disso, a gente tem aqui 3 níveis de liderança, né, do programa. A gente tem todo um pipeline aí da primeira liderança, então trabalhar essa autogestão, o estilo de liderança, como você forma esses times. Na média liderança, a gente vai trabalhar aí cascateamento de estratégias na prática, engajamento dos colaboradores, execução na prática e gestão para resultados, desenvolver metas, OKRs e os indicadores para o seu negócio. E a gente também tem programas para o C-Level, onde a gente gera aí uma cultura muito mais ambidestra, que tem foco em inovação e também para garantir aí a base estratégica para gerar impacto no negócio aí dos seus clientes internos, que são os líderes. Então, nós temos aí 3 níveis que nós construímos junto de forma bem personalizada esse programa de liderança para a primeira liderança, média liderança e alta liderança. Nós temos experiências adicionais para tornar a sua jornada de liderança e de desenvolvimento de treinamentos aí muito mais assertiva, que são mentorias, kit de boas-vindas, assessment personalizado e todo um projeto desenhado aí. Então, se você quiser saber mais de como desenvolver os seus líderes, assim como muitas pessoas que já estão trocando com a gente desde ontem, basta você acessar esse link, você tem aí uma página completa falando mais dessa jornada de liderança, o QR Code, basta você entrar aí nesse site e o time também está colocando no chat para que você venha aí tomar um café com a gente, desenhar uma jornada, um alinhamento bem próximo aí à sua necessidade, seja para desenvolver programas de liderança, soft skills e realmente acelerar a jornada de carreira de um jeito bem mão na massa, como a gente está fazendo nesse evento aqui, que os Conquers amam, e a gente tem uma média de avaliação aí de 97% aí dos nossos programas aí para as empresas e levar também um benefício corporativo para o seu negócio. Bem, queria trazer aqui os nossos convidados, a galera aqui curtindo a beça, todo o nosso RH Week aqui, falando de engajamento. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Então, a galera falando, uau, né? Consigo montar planejamento estratégico, consigo pensar em programas de desenvolvimento com tudo que está aprendendo aqui com a gente. Mas, Bia e Cadu, por onde começar? Meu Deus, não sei por onde começar, são muitas ideias, muitos insights, socorro. Por onde vocês dariam assim, olha, se pudesse ter uma dica, um hack, uma sacada, falar, olha, de tudo que a gente falou, vai por aqui para começar a gerar engajamento e cultura. Bia, fique à vontade. No mudo não vai dar, né? Bem, para começar, em qualquer lugar, desde 2000 e sei lá o quê, para cá, em qualquer lugar que eu piso, eu sempre começo por cultura. E eu começo por cultura com a metodologia do Richard Barrett, de valores pessoais, valores da cultura atual e valores da cultura desejada, né? Então, acho que é escutando. Acho que por onde começar é escutando, né? Escutando qual é a cultura percebida e qual é a cultura desejada. O que da cultura percebida na organização tira energia produtiva? A burocracia, os silos, a competitividade, o comando e controle, o não poder falar, ser punido pelo erro. O que tira energia produtiva e o que é de muito bom que essa cultura tem? Né? Acho que a primeira coisa é ouvir. Né? Eu sempre acredito que sempre você tem que saber onde você está pisando. Né? Então, acho que eu acredito nisso. Escutar, escutar, escutar. E como a gente já falou aqui,
né, agir, né? O Cadu já falou, não adianta também só escutar se não agir, né? Então, até a gente estava exagerando aqui na escuta toda semana, etc. A gente falou, não, vamos reduzir o tempo para a gente poder dar resposta ao que escutou. Exatamente. No final das contas, né, Bia, eu acho que é o grande mote aqui desse papo é a importância da cocriação, da participação e da integração dos colaboradores em todo esse processo. Então, se perguntarmos, eles vão falar, né? Tanto o exercício de expectativas como o exercício de realidade. Tem até aquele meme do expectativa e realidade, né? Então, poxa, qual que é a nossa realidade hoje? É o que você colocou. Os pontos positivos, os pontos a melhorar, onde que a gente tem que tomar mais cuidado e qual que é a expectativa, né? Poxa, para onde que eu acho que pode ir? O que que eu gostaria, né? Qual é a minha expectativa em relação a essa nova cultura? E aí sim fazer uma cocriação. Então, a partir do momento em que você ouve e integra o seu colaborador dentro de todo o processo de construção, nossa, é um começo maravilhoso. Eu acho que é a melhor dica que a gente poderia dar aqui. Muito bom. Queria aproveitar aqui, Rô, com base em todos os nossos clientes, tudo que a gente ouve, porque quais são os principais pontos quando a gente vê os nossos clientes que todos pedem para desenvolvimento, todos quando a gente fala desses temas, falam, olha, quando eu vou desenvolver a liderança, isso aqui é o que mais pega. Por onde começar ali com eles? Tem um grande ponto que é a gestão da mudança que está pegando, né? Acho que a Beatriz falou isso, e quando as pessoas chegam numa fusão ou numa aquisição, isso pega muito forte, ou quando o líder chega novo numa companhia, isso impacta muito, e às vezes a liderança ela não sabe como trabalhar nessas questões de fusão e aquisição, ou como chega uma liderança mais forte num C-level, ou mesmo quando muda uma estratégia da companhia, né? Esse terceiro ponto é cada vez mais comum. Nesse ambiente que a gente está vendo totalmente volátil, ambíguo, totalmente transformador, as estratégias mudam rapidamente. Então, trabalhar gestão de mudança é um ponto cada vez mais presente na liderança. Eu tinha falado também sobre comunicação e reforço muito isso. Quando a gente trabalha na flexibilidade que a gente vive hoje, nesse mundo híbrido, 100% remoto, como a gente está na Conquer, a gente precisa trabalhar a comunicação da liderança. Comunicação assertiva, a gente fala muito que comunicação que o outro escuta, não que você fala, né? Então, como que você está trabalhando isso com seus líderes, liderados, com seus pares, nesse mundo tão remoto que a gente está vivendo, totalmente virtual, isso é cada vez mais importante. Então, trouxe 2 pontos aqui, gestão de mudança e a comunicação, que é cada vez mais presente nas nossas jornadas de treinamento, tanto em líderes, tanto também para os liderados. Quantos projetos a gente já fez para analistas, assistentes, para RHs, áreas de compra, áreas de logística, também trabalhar soft skills, habilidades comportamentais de maneira bem mão na massa, muito Conquer. Uau, passou aqui 1 hora e foi super fluido, cabeça aqui borbulhando de ideias, com vontade de anotar, né? Eu saio com muita coisa na cabeça quando eu venho aqui. Ali a Bia já tá com o caderninho, a gente trocando muita experiência com essa galera também. Eu queria demais agradecer a Bia e o Cadu. A gente está começando a engatar aqui a finaleira e agradecer toda a galera aqui que está junto com a gente construindo esse evento, colocou, participou, trazeu desafios, dores e coisas muito legais que faz na empresa. E é muito massa ter eventos como esse, como o RH Week, onde a gente retroalimenta aqui. Até teve um comentário que no momento de tantas mudanças, tantas coisas que a gente está passando aí como humanidade, ter um momento como esse da gente retroalimentar, trocar, isso é muito massa. Eu queria dar um espaço aqui, antes da gente começar a encerrar, para a Bia e Cadu agradecerem aqui. Queria demais aqui esse agradecimento aqui para todo mundo que está junto com a gente. Queria muito agradecer a oportunidade e agradecer principalmente porque cada um investiu tempo no seu desenvolvimento. E eu acredito muito que o desenvolvimento de cada um faz toda a diferença pelo todo. Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Conquer. Pessoal, eu queria agradecer muito pelo convite. É uma honra gigantesca estar aqui, ainda mais dividindo espaço com a Bia. Então, eu, assim, estou no céu de felicidade. Eu acho que a gente está num momento de definição de vantagens competitivas em que a gestão de pessoas está fazendo uma grande diferença para as empresas,
né? Hoje em dia você não tem só um produto, você tem pessoas que realmente fazem a diferença. Então, eu fico super feliz por participar de uma discussão incrível como essa e de um tema que sim é um grande diferencial para muitas empresas continuarem tendo sucesso ou de cada vez mais estratégias incríveis. Obrigado a todos vocês. Muito bom, Rô. Eu queria trazer, na verdade, um ponto que é o protagonismo. Eu acho que um último recado que eu queria dar aqui é para você, RH, para você, líder, que está tendo dificuldade. Não espere o seu superior, não espere o RH, a liderança, a diretoria do RH ter a estratégia. Leve você, seja o protagonista da experiência do colaborador, seja o protagonista da formação da liderança. Leve os fornecedores que você tem que trazer, chame a Conquer para uma conversa, né? Levamos o material para você na sua argumentação. Seja o protagonista do desenvolvimento dos líderes, da experiência do colaborador que você quer. Não espere isso vir top-down. Acho que a gente tem que começar a olhar para dentro, né? E ver o que eu posso fazer, como que eu posso levar isso. Então, a palavra-chave que eu queria trazer aqui para o final é protagonismo. Não só nesses pontos que eu coloquei, mas aí serve para tudo na nossa vida, né? Protagonismo na nossa carreira, nossa gestão e etc. E é isso, agradecer vocês. Muito obrigado por essa noite. Gente, excelente. A gente já tem 2 rituais aqui finais, mas não poderia, né, deixar de agradecer também aqui todo o nosso timaço aqui que está fazendo esse evento acontecer, todo o time que está aqui, né, com as câmeras, todo o time, né, do Conquering Company que está aqui apoiando nesse desenvolvimento. Agradecer as meninas aqui que estão fazendo toda, né, essa tradução em Libras aqui, isso é muito importante para a gente está muito feliz. Agradecer todo o time de gente gestão, agradecer aqui o Cadu por tudo que a gente está construindo com esse timaço de gente gestão, de criar os Conquer Lovers, e agradecer os mais de 450 Conquers que estão construindo aí, mudando a educação no país, através aí de soluções muito massa. Agradecer muito Beatriz e todo o time aí do Banco Digio também, por estar com a gente, como nossa professora, trazendo muito aqui conteúdo, e para você que está aqui com a gente co-criando, e convidar aqui para a última noite, que é amanhã, de um tema muito para fechar aqui com tudo, que é sobre liderança antifrágil, como é que a gente prepara os líderes para gerar impacto. E aí com a gente nós vamos ter 3 convidados aí demais. Nós vamos ter a Jaqueline Camilo, que é do iFood, é uma baita parceira nossa, a Verônica Manguinho, que é da Natura, e nós vamos ter o Fábio Camilo, que é Head de Psicologia da Vitude. 3 pessoas aqui que a gente vai ter que conhecer e aprender muito com eles, então espera amanhã você 19 horas. E, gente, aqui, eu queria demais aqui, a gente tem 2 rituais que a galera fica esperando no final, que é a nossa foto, né? A gente tem uma foto final, que é a hora que a galera prepara aqui o print para marcar. Então a gente vai colocar aqui também os contatos nossos aqui, né? De LinkedIn, a galera gosta de compartilhar tudo que é bom. Então a gente vai fazer uma pose e a galera vai marcar aqui @escola Conquer, @Conquering Company, e vocês também. Então eu vou pedir aqui para abrir aqui a tela, para a gente pegar eu e o Rô aqui, e a gente vai fazer uma pose do jeito que vocês quiserem para a foto. Bora? Fechado, vamos lá. Então, bora lá, vamos fazer uma foto aqui. Excelente! Muito E bom. para fechar, né, agradecer mais uma vez aqui o Rô, super parceiro aqui comigo. Tamo junto. E também nós estamos aqui para fazer o grito de guerra. Então, Bia e Cadu, nós temos o grito de guerra que a galera já fica esperando. Então, para você aqui, ó, que tá nos finais aqui, é só colocar o vai ou voa. Então, a gente vai gritar 3, 2, 1 e a gente grita o vai ou voa. E você aqui, coloca nos comentários aqui o vai ou voa, solta essa energia aqui de terçou aqui com o nosso o vai ou voa. Posso contar com vocês para a gente fechar com o nosso grito de guerra? Bora lá. Bora lá então, Rô, no 3, Bora. 2, 1. Então, vamos lá. 3, 2, 2, 1. O vai ou voa! Obrigada, Valeu, galera! gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até amanhã.